O que acontece? Hoje eu queria falar sobre Lang e Parole de Saci. E irei falar nesse vídeo também de competência e desempenho de Chomsky, tá? Então, para Saci, Lang, né? Lang no francês é língua e Parole é fala, tá? Então, Lang é língua. E para Saci, essa língua, ela é um sistema de regras. Ah, por que é um sistema de regras? É como se fosse um jogo de xadrez. Então, o que acontece? Num jogo de xadrez, uma peça de xadrez, ela perde a função se ela é retirada do tabuleiro de xadrez. Então, temos, por exemplo, vamos supor aqui um tabuleiro de xadrez, ok? E temos ali os elementos, né? As peças que pertencem ao jogo de xadrez. Se eu tiro essas peças do jogo de xadrez e coloco numa mesa, por exemplo, de jantar, essa peça perde a função, porque ela só tem a função dentro desse jogo de xadrez, desse tabuleiro, ou seja, a peça de xadrez só tem função dentro do próprio sistema de regras, tá? Então o que acontece? A língua é exatamente assim, tá? Os elementos da língua só possuem a função ali dentro do próprio sistema de regras. Então, se eu pego a palavra casa e jogo lá na língua inglesa, por exemplo, que é outro sistema linguístico, ela perde ali a função dela, porque lá ela não possui função, assim como uma peça do jogo de xadrez, você retirando ali da mesa de xadrez, você tira ele a peça, né, da função, ok? Então, para Saci, a Lang, que é a língua, é como um sistema de regras, tá? E esse sistema de regras, ela é psíquica, ok? Esse sistema de regras é psíquico, ou seja, está dentro da nossa mente, tá? Agora, para Saci, parole é fala, né? No francês significa fala. E a fala nada mais é do que materialização, seria a reprodução da língua, tá? Então, seria a materialização dessa língua. Então, essa fala é ali, por exemplo, temos ali a parte psíquica, ok? Que está na nossa mente. E temos a reprodução, que seria a fala, a parte que você materializa essa parte psíquica. Então, além que está na nossa mente de forma psíquica, é a parole, que seria a fala, a reprodução, é a materialização desse sistema linguístico, tá? Ok. Então, abordamos aqui a questão de Lang, parole, por Saci, ok? Eu queria falar agora sobre competência e desempenho de Chomsky. Tá? O que acontece? Para Chomsky, competência é uma questão ali cognitiva. Então, é a capacidade do ser humano do ser humano de se comunicar. Por que ele está falando isso? Por que é a capacidade do ser humano? Por quê? O ser humano possui um módulo da linguagem, né? Ou seja, a módulo da linguagem seria um módulo do cérebro. O Chomsky diz, né, que o cérebro é dividido em várias partes. Essas partes são chamadas de módulos, tá? E o ser humano possui um módulo, né, uma parte do cérebro que é responsável somente pela linguagem. Ó, módulo responsável somente. Então aqui eu vou até destacar, olha só, somente
pela linguagem. Tá? Ok. Então, o que acontece? Temos aqui no cérebro dividido em módulos. E existe um módulo ali na mente humana que é responsável somente pela linguagem, tá? Somente pela linguagem. Então, por que a capacidade humana de se comunicar, a competência, né? Porque somente os seres humanos possuem esse módulo. Então, os animais não possuem esse módulo, tá? Ou seja, eles não possuem competência. Animais. E é por isso que eles não conseguem se comunicar, né? A utilizar a linguagem como seres humanos utilizam. Então, aqui eu falei somente, né? Já fica intrínseco que os animais não possuem, mas eu vou escrever agora aqui: os animais não possuem competência. E a competência se trata exatamente, não de uma competência de se comunicar, não é isso. A competência se trata exatamente desse módulo responsável pela linguagem. Isso é muito importante você conseguir destacar isso, que a competência linguística tem a ver com esse módulo que o ser humano possui ali no cérebro para poder se comunicar, tá? Ou seja, uma parte cognitiva do cérebro de se comunicar. Agora, o desempenho para Chomsky, né, se trata muito parecido com Chomsky, né, com o Saci, se trata ali da reprodução. Reprodução dessa competência, tá? Então, o que acontece? Tanto para, assim, competência é uma coisa psíquica também, é uma coisa que está na nossa mente de forma abstrata. Isso para Chomsky, tá? Não só de forma abstrata, na verdade é uma forma ali, não é abstrata. A competência é um módulo da mente que é responsável somente pela linguagem. Então é uma parte neurológica, assim, da nossa mente que é responsável pela linguagem ali, que só fala sobre isso, tá? E é claro que esse módulo também se comunica com os outros módulos, como a memória, por exemplo, tá? Então temos essa questão aqui da competência, que é uma questão que está na nossa mente, e o desempenho seria a reprodução dessa questão que está na nossa mente, né, no nosso cérebro, ok? E a competência é uma habilidade somente humana, porque somente os humanos possuem esse módulo responsável pela linguagem, os animais não possuem, tá? Agora, podemos fazer uma comparação de Lang Parole, de Saci, ok? E competência e desempenho de Chomsky. Tá? O que acontece? Tanto Lang quanto Parole é uma coisa que está na nossa mente, tá? Para Saci, para Chomsky, tá? E Parole, desempenho seria a reprodução, tá? Olha só. Tanto o desempenho quanto o Parole é a reprodução de algo que veio antes, tá? Então, Saci, ele vai trazer ali o conceito de Lang como língua, tá na nossa mente, tá? Um sistema linguístico. E Chomsky vai trazer a competência como algo que está na nossa mente também, mas como uma habilidade cognitiva, entendeu? Tá? E Lang é um sistema de regras. Ok? Então temos essa diferença aqui, apesar de ter um paralelo, tá? Para Chomsky, competência, que é algo alimentar, né? É uma habilidade cognitiva, neurológica, ok? E para Saci, tá? Lang, que seria a língua, muito parecido com a competência, mas é algo psíquico, né? Algo bem abstrato, tá? Então para Chomsky não é abstrato, é algo bem ali neurológico, ok? Ok.
temos aqui agora essa comparação que eu fiz. Se você quiser mais aulas, né, eu dou aulas de reforço para você que está fazendo a faculdade de letras. Tá? Então, aulas de reforço de linguística. E apenas por R$35. Não é assinatura, é pagamento único, tá? Apenas R$35 ali você vai ter acesso a mais de 10 horas gravadas, tanto para Linguística 1 e Linguística 2. Linguística 1 a gente fala sobre Saci, Linguística 2 a gente fala sobre Chomsky. Então você paga ali R$35, você vai ter acesso o semestre inteiro, né, a mais de 10 horas gravadas. Tá bom? Então tem uma plataforma, um aplicativo que você entra, que você vai encontrar vários vídeos meus explicando todo o conteúdo ali da disciplina de Linguística 1 e Linguística 2, para você ter uma aula de reforço ali nas suas provas da faculdade, tá bom? E esse pagamento aqui, só para deixar mais claro, é pagamento único. Não é assinatura. Para você acessar todos os vídeos ali, 35 para cada disciplina, para você acessar todos os vídeos durante o semestre, tá? Sendo ali mais de 10 horas gravadas, ali quase 2 anos que eu faço essas aulas, então tem muito vídeo gravado, ok?